bem com vocês? Eu sou o Rick de la Frontier. Primeiramente, se inscreve, dá aquela curtida, porque hoje teremos mais uma aterradora e misteriosa lenda urbana. Essa história em questão se passou em uma cidade do interior do Brasil, chamada Birimbinha do Norte, cujo nome, anteriormente ao fato, jamais havia sido pronunciado nas demais capitais. Nessa cidade havia uma família humilde, porém feliz e decente, que se destacava das demais, pois essa era profissa na arte de fazer pão. O dia nem havia raiado em Birimbinha do Norte e Pedro Bisnaguinha havia saído com a sua carroça para vender os produtos do seu pai na cidade vizinha. Seu pai se chamava Zé Broa Firme. A cidade vizinha se chamava Dalbão d'Água. Quando Pedro Bisnaguinha saiu, o caminho ainda estava escuro, pois naquela serra de Birimbinha do Norte, o sol era preguiçoso e demorava para nascer. Talvez pelo fato de haver uma cordilheira encoberta de neve antecedendo o Oceano Atlântico. Pedro Bisnaguinha guiava a mula pelo caminho com sua carroça abarrotada de pão, e o cheiro perfumava todo o caminho. Conforme o dia ia nascendo, viam-se as casas que ladeavam aquela estradinha de terra. As lamparinas iam se apagando e as janelas se escancarando. Os homens carrancudos, em meio às suas plantações, olhavam Bisnaguinha com desprezo, pois bem sabiam de um segredo que nem mesmo Pedro conhecia, mas que estava muito próximo de conhecer. No final daquela rua havia uma ladeira que Pedro sentia arrepios somente de se aproximar dela. Porém, aquele era o único caminho que levava a Dalbão d'Água. Sem muito hesitar, Pedro Bisnaguinha desceu a ladeira o mais rápido que pôde. Sua mula gritava de medo, pois assim como seu dono, também sentia rupiar os pelos da nuca. As copas das árvores nodosas pareciam abraçar todo o caminho com suas barbas de bosque. No chão havia uma bruma branca que jamais deixava o local. Sem que Pedro percebesse, enquanto corria, a roda da sua carroça enganchou em meio a uma fissura nas pedras. Com isso, a mula caiu de lado, com ele, os pães, a carroça e todo o resto. Quando Pedro tentou abrir os olhos, uma dor de cabeça o tomou e ele, sem que conseguisse se levantar, acabou desmaiando. Mas antes que ficasse inconsciente, ele escutou uma voz que disse: "Isso, lá vai Pedro Bisnaguinha acabar com a lavoura. Desse jeito, nós vai ter que meter um balaço de prata no queimo desse arrumador de confusão." No dia seguinte, Pedro acordou com o sol a pino, queimando-lhe a cara feia. No entanto, ele não estava mais na ladeira. Ele se levantou e olhou tudo aos arredores. Para sua surpresa, ele estava no pico do arranha-gato, muito distante de Dalbão d'Água. Estava apenas com as calças em trapos e parte do que sobrou da sua camiseta. Em seu pescoço pendia um babador, e ao lado de onde estava deitado, viu um punhado de verduras e legumes despedaçados, como se uma fera os tivesse ali mesmo consumido. Mas lembrou-se que feras geralmente atacam outros animais e não legumes e verduras. Na sua boca sentia um gosto horrível de pimentão com jiló. Apesar daquilo tudo, a única coisa que ele perguntava era como havia chegado ali tão longe. O pior de tudo é que para aquele lugar não havia trilhas, nem estradas, nem sequer um caminho decente por onde passar. Com isso, ele precisou voltar para sua casa, arrancando o capim arranha-gato no peito. Aquela caminhada lhe custou um dia inteiro. Pouco antes do sol se pôr, ele alcançou as terras do seu pai, Pedro Broa Firme, entrando nelas, pulando a primeira cerca. Antes que saltasse a segunda, escutou muitos latidos vindo na sua direção. Esses latidos vinham de uma colina que ficava logo à frente,
isso não era motivo para temer, pois os cães que ali haviam conheciam-no muito bem, porque eles o viam desde menino por aquelas bandas. Logo, Tico, Teco e Tuco, os cães que eram os líderes, vieram na sua direção. Para sua surpresa, Tico já viera arreganhando-lhe os dentes. Teco raspava o chão com as patas. E Tuco coçava as pernas de Pedro Bisnaguinha com suas presas afiadas. Sem saber o que fazer, Pedro gritava e chamava por socorro. Socorro, socorro, acuda-me! Ao escutar os lamentos do seu filho, da sua casa, Pedro Broafirme deu um tirambaço pro alto. Logo, Tico, Teco e Tuco desistiram do Bisnaguinha. Agora Pedro voltava correndo para casa. Ao chegar, seu pai o olhou com espanto, dizendo que era um milagre ainda estar vivo. Pedro se sentou à mesa, afoito, e foi logo pegando um alho poró, o qual comeu com fúria. Seu cabelo estava de pé e ele pouco se importava. Sua mãe apareceu na porta e correu para lhe abraçar. Lá fora, as mulas que Pedro pensou ter perdido estavam pastando junto com os cavalos. Antes que a noite se achegasse, Pedro Broafirme chamou seu filho para o terreiro, para com ele ter uma prosa reveladora. Lá estavam Zé Broafirme e Pedro Bisnaguinha. Aquela noite seria de lua cheia, e antes que ela aparecesse no céu, seu pai começou dizendo: Meu filho, você deve estar se perguntando por que aconteceu aquilo com você na noite anterior. E eu lhe direi. Antigamente, há muito tempo atrás, quando eu e seus avós chegamos aqui no Brasil, eu decidi por um acaso nunca mais comer ovo, beber leite ou comer carne. De início, seu avô não ligou para minha decisão. Ele disse que aquilo era fogo de palha e que tão breve eu esqueceria da minha decisão. E pelo contrário, eu jamais comi nada daquilo. Teve uma noite que seu avô, já farto daquilo, disse que naquela noite a janta ia ser churrasco e que se eu não comesse carne, ele ia enfiar uma rodela de naco de carne na minha goela. Eu não me alarmei, porque eu achei que era brincadeira dele. Porém, quando chegou a hora da janta, estava eu e seus 6 tios, que eu sou o 7º, eu sou mais novo, são todos homens. Estava todos nós e a minha mãe sentada aqui nesse exato terreiro. Então, na hora da janta, quando eu ameacei morder o nabo, seu avô se aproximou com os olhos em fúria, com milho de fogo, enfiou um pedaço de carne na minha boca. Aí como eu não queria cuspir, aí seu avô estava furo e falou, jogando uma praga em mim, dizendo que eu e todas as minhas proles, daquela noite em diante, em todas as noites de lua cheia, nos transformaríamos em lobisomem, para que só assim comêssemos toda a carne que conseguíssemos comer. Porém, para desgraça do seu avô, que tirava o sustento de toda a nossa família, das plantações que por aqui nessa terra havia, se viu envolvido na praga que tinha jogado em mim. E isso ele viu depois da primeira vez que eu me transformei em lobisomem e comi todo o legume que tinha por aqui, verdura e fruta de uma só vez. E esse é o motivo de hoje nós ser pobres. A lavoura que enriquecia toda a família foi consumida. Por eu e você, que nas noites de lua cheia saímos por aí para comer tudo que é saudável. Com isso, Pedro soltou um uivo tão forte que os cabelos da nuca do seu pai arrepiaram. Daí então, os dois se transformaram em lobisomens e saíram para devorar toda e qualquer lavoura que na frente encontrasse. A mãe de Pedro trancou a casa e escondeu toda a fruta, legume e verdura que ali houvessem. Poucos sabem o que aconteceu com eles depois daquele dia. Mas reza a lenda que, se você por um acaso não comer ovo, nem leite e nem comer carne,
Pode ser que o sangue do lobisomem de Biribinha do Norte corra em suas veias.